Boa tarde, vamos começar a nossa aula número 7. Vamos começar com essa frase de Antoine de Saint-Exupéry: as pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. Exupéry foi o autor do livro Pequeno Príncipe. Ele era piloto e era escritor. Nasceu em 1900, morreu em 1944. E o livro Pequeno Príncipe é um dos livros mais traduzidos e vendidos em todo o mundo. Na aula de hoje nós vamos usar aquela folha que construímos na aula 4, lembram? Centralização, que a gente fez o cálculo e tinha um sólido com suas vistas. Então nós vamos partir deste sólido e nós vamos fazer este sólido aqui. O que tem de novidade nesse desenho são os cilindros, que são esses cortes arredondados aqui, que é mais ou menos como esse tubinho de Errorex. O cilindro é um chamado sólido de revolução. Quando ele é visto, nesse caso, bem de cima, se eu vou considerar esse aqui vista de cima, eu vou enxergar aqui um círculo, e quando eu vejo ele de frente, eu vou enxergar um retângulo, ou um quadrado, se a altura for igual ao diâmetro, e de lado eu vou enxergar a mesma coisa que eu vejo quando eu olho de frente. Diferentemente dos outros, nós vamos começar não pela perspectiva, vamos começar pela projeção, tá? Daquele sólido que tinha, se vocês lembram, 6 centímetros, 4,5 de altura e 3 de profundidade. Então a gente vai começar fazendo as partes mais fáceis, que são esses degraus aqui. Ele tem 1 centímetro de altura, 3 de largura e 1 de altura. Então, isso eu já vou passar para cá. Então, marquei 3, 1 centímetro, já vou marcar aqui na vista superior. E o degrau também eu já vou marcar aqui, marquei mais 1. E já vou marcar aqui na lateral. Então, eu já vou apagar e vou deixar só a escadinha por enquanto. Tá? Esse é meu ponto de partida. Agora eu vou colocar esse detalhe aqui. Aí vem a primeira dificuldade. Qual é o diâmetro dessa circunferência? Vamos ver, se eu colocar assim vai dar um valor, se eu colocar assim vai dar outro valor. Conforme como eu mexo a régua, eu vou ter um valor diferente. Então eu vou partir desse princípio aqui. Toda circunferência cabe dentro de um quadrado, pode ser inscrita dentro de um quadrado. E o lado do quadrado vai ser igual ao diâmetro da circunferência. E a circunferência vai encostar em 4 pontos nesse quadrado, sempre na metade de cada lado. Esse quadrado, em perspectiva isométrica, vai se transformar num losango, que é uma figura de 4 lados iguais e diagonais diferentes. E a circunferência que está inscrita nesse quadrado vai continuar inscrita nesse losango, mas ela vai se transformar numa elipse. E essa elipse vai encostar na metade de cada lado do losango da mesma forma que ela fazia aqui. Então, dentro deste princípio, eu vou procurar o quadrado que contém essa elipse. Eu vou fazer então uma linha tangente aqui, outra tangente aqui e a mesma coisa para o outro lado. Dessa forma eu vou encontrar o losango que circunscreve essa elipse e eu tenho como ver, a partir do lado do losango, eu tenho como ver qual é a medida do diâmetro dessa circunferência. Então aqui eu posso inclusive ver a distância que ele tem até a borda. Esse aqui foi um trabalho feito à mão livre, então ele tá um pouco torto, tá? Mas só pra gente ter uma referência. O diâmetro é 2 centímetros e a distância até a borda é meio centímetro de cada lado. Olhando de frente, isso aqui vai gerar uma tracejada. Até onde será que vai? Vai até o chão, será? Vamos ver. Vou medir a altura do degrau, é 1 centímetro. Daí eu vou medir a distância desta até esta linha aqui, é 1 centímetro. Ó, em qualquer lugar que eu traçar uma vertical, eu vou ter também 1 centímetro, porque esta linha e esta são linhas paralelas. Então, se essa medida é igual a essa, quer dizer que esse corte vai até o chão, ele é um corte passante.
E a tracejada que ele vai gerar vai ser também uma tracejada que vai de cima até embaixo. Então, daqui para cá, meio centímetro e daqui para cá, 2. A mesma coisa aqui, meio centímetro e 2 eu vou enxergar na lateral. Aí eu vou traçar a tracejada e vou fazer uma linha na vista superior. A mesma coisa aqui, vou fazer uma tracejada e já vou passar isso para a vista superior. Na lateral, a mesma coisa. Eu passo a linha para a linha de 45 graus e daqui para cá, assim e assim. Dessa forma eu vou ter o quadrado que circunscreve a circunferência, exatamente como aqui. Eu tenho um quadrado e dentro desse quadrado vai estar a circunferência. Para traçar com compasso, eu vou precisar encontrar o centro. Eu tenho duas maneiras de encontrar o centro dessa circunferência. Marcar metade, metade, fazer uma linha vertical, uma horizontal, ou traçar as duas diagonais. As diagonais do quadrado têm 45 graus. E pessoalmente eu acho esse jeito mais fácil porque eu tenho esse quadro de 45. Então eu vou prolongar, vou usar o esquadro, vou escorregar ele para poder então encontrar o centro. Se você tiver compasso, bota a ponta seca do compasso aqui e traça a circunferência aqui dentro desse quadrado. O raio vai ser, obviamente, a metade do diâmetro, então vai ser 1 centímetro. Quem não tem compasso, deixa assim. Aí uns cuidados para a gente traçar com compasso. Primeira coisa, a ponta de grafite deve ter um chanfro feito com lixa, desse jeito, assim para fora, né? Nesse sentido. E a ponta seca e a ponta de grafite devem ter mais ou menos a mesma altura. E quando eu vou traçar numa superfície rígida, que nem a fórmica, que nem meu caso aqui, é bom colocar uma folha por baixo para a gente conseguir sustentar a ponta seca, senão ela vai escorregar. Aí eu vou fazer uma pressão para ela ficar bem firme e vou manusear usando o indicador e o polegar para conseguir fazer a volta completa, assim, ó. Certo? Daí de novo, quem não tem compasso pode deixar só o quadrado com o centro marcado, que daí na volta a gente faz as circunferências. Aí a representação desse tá pronto, depois eu vou limpar e vou reforçar. Quem não precisa fazer tão forte vai fazer com linhas bem fininhas, daí não precisa apagar. Aí a gente vai para esse aqui. Esse sólido aqui, ele de novo tem o mesmo problema. E eu vou então usar essa alternativa aqui, ó, que é fazer o losango da elipse de cima e o losango da elipse de baixo, para construir as duas elipses e ligar as elipses nas suas tangências. Então vai ficar assim, alinho o esquadro, traço uma tangente aqui, aqui também, já posso ir lá para baixo, porque daí eu consigo localizar esse cilindro no espaço onde ele está inserido. Fiz o losango de cima e aqui o de baixo. Como eu não enxergo a parte de trás da elipse, eu posso usar como referência, que tá um pouco torto, eu posso usar como referência esse ponto aqui em cima e esse aqui. Então eu tenho aqui também no meio, eu posso ligar esses dois aqui. Então eu tenho aqui a caixinha, igual a essa aqui, que fica em volta do cilindro. Daí eu tenho como medir a distância até o início do cilindro, o tamanho do cilindro e o que sobra para lá. A mesma coisa nesse sentido, da borda para cá, daqui para cá e daqui para cá. Essa distância, então, aqui vai ser 1 centímetro e aqui também, lógico. Então, aqui eu vou ter 1 centímetro, 1 de diâmetro e mais 1. Aqui 1 centímetro, 1 de diâmetro e mais 1. Ele está centralizado. A altura dele eu não preciso medir, porque eu já tenho a delimitação do sólido, mas se eu quisesse medir, eu mediria, né, em qualquer vertical. Poderia ser aqui ou de linha para linha, como eu fiz aqui antes. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou traçar aqui até o limite do sólido e vou fazer uma linha aqui para baixo, aqui também. Vou traçar aqui até o limite do sólido, uma linha aqui para baixo e aqui também. Para cima
e vou marcar na linha de 45, aqui e aqui, e vou passar para o lado, porque do lado eu terei de novo o quadrado resultante. Fazendo as diagonais eu encontro o centro. Quem tiver compasso pode tentar traçar. Quem não tiver, espera até o retorno, porque daí a gente traça depois. Então, eu vou limpar, vou terminar ele. Aí, essa é a projeção. Eu vou ainda colocar as linhas de eixo, que é uma linha para determinar que isso é uma curva e não um corte tipo paralelepípedo. É uma linha traço ponto, que corta a linha grossa e corta o centro. Então, vou passar um eixo horizontal e um eixo vertical, aqui onde é o centro da circunferência. E também ali na vista da frente, para indicar que isso aqui é redondo assim. Aqui também um eixo horizontal e vertical, onde eu coloquei a ponta seca do compasso, cuidando para cortar a linha grossa e para fazer o pontinho ali. E traço, ponto, é uma linha mais fina do que a linha do desenho, que eu também vou passar para cá e já vou colocar lá na vista lateral também um eixo vertical. Esse aqui funciona como se ele fosse aqui embaixo também, que aqui também é redondo. Aqui é redondo e aqui é redondo, como se fosse o grafite da lapiseira passando lá por dentro. É o eixo da rotação do sólido. Aí a projeção é isso aí. Então agora nós podemos fazer a perspectiva. Vamos começar pela escada primeiro. Então, eu marquei aqui 1 centímetro de altura e 3 de largura. Aqui também. Vou para lá. A largura tá marcada aqui. E vou marcar mais 1 centímetro de altura aqui. Vou fazer aqui. Mais 1 centímetro de altura aqui para fazer o outro degrau. Então, vou fazer primeiro a escadinha, depois eu vou colocar os outros detalhes aqui, aqui. Vou fechar aqui a base, aqui tá a escada. Aqui. Bom, daí a escadinha tá pronta aqui e a gente vai colocar esse perfuro aqui. Daí a gente vai fazer a mesma coisa que fez aqui. Primeiro vai localizar o losango para daí colocar a elipse. Ele mede então meio centímetro, 2 de diâmetro e a mesma coisa para cá, meio centímetro e 2 de diâmetro. Daí a gente traça o losango. E dentro desse losango a gente vai traçar a elipse da seguinte maneira. Agora eu vou fazer então um parêntese. A gente vai usar o princípio da concordância entre arcos, porque na verdade essa elipse ela é composta por 4 curvas. E essas curvas usam raios diferentes. O raio desta e desta curva é o mesmo tamanho, e dessa é o mesmo tamanho. E a curva fica contínua, sem ângulo, porque as curvas são concordantes entre si. Para que as curvas sejam concordantes entre si, a gente precisa, numa mesma linha, ter o centro das duas circunferências, que são concordantes, e o ponto de concordância, que é o fim de uma curva e o começo da outra. Como nesse caso aqui, isso aqui é uma curva reversa e aqui é uma curva em espiral. Eu coloquei o centro, todas numa linha só. Coloquei o centro da primeira curva aqui, fiz um semicírculo. Depois eu botei um outro centro na mesma linha, abri até lá, fiz outro meio círculo. E depois eu botei outro centro na mesma linha, fechei um pouquinho o compasso e fiz uma curva assim. Então, ela fica uma curva contínua, sem ângulo. A mesma coisa aqui nessa espiral. Eu botei a ponta seca do meu compasso aqui no centro 1, fiz um meio círculo para cá, daí eu botei a minha ponta seca no centro 2, abri o compasso e fiz outro meio círculo, voltei para o centro 1, abri o compasso,
fiz outro meio círculo. Se eu voltasse para o 2, abrisse o compasso, eu poderia fazer uma espiral bastante grande. Mas eu tenho que observar que os dois centros e os pontos de concordância, isso é o ponto que a curva termina e começa a outras, devem estar todos na mesma linha. Dentro da mesma ideia, eu tenho aqui um traçado de elipse. Eu coloquei um segmento AB, coloquei uma medida de B para cá, igual a medida de A para cá. Eu achei então o centro 1 e o centro 2. A partir de O2, eu fiz um arco para cima e para baixo, e a partir de O1, fiz também um arco para cima e para baixo, encontrando os pontos 3 e 4. E eu liguei o O3 com o O1 e o O3 com o O2, e da mesma forma o O4 com o O2 e o O4 com o O1. E a partir do centro 1, esses são os centros que eu vou usar para fazer as curvas. A partir do centro 1, vou fazer uma curva aqui até essa linha reta, e a mesma coisa em 2, uma curva aqui até a linha reta. Depois, eu vou usar o princípio da concordância, que é o alinhamento dos pontos, ó. Para continuar essa linha aqui, eu usei o ponto 1, o ponto de concordância tá ali, o 4 tá na mesma linha. Então, eu vou abrir até lá, vou fazer a curva que vai coincidir com o centro 2. Também aqui eu tenho um ponto de concordância, o centro, e o outro centro. E a mesma situação vai acontecer com o centro no 3. Ó, a mesma coisa, eu vou ter concordância com a curva de O2 e vou ter concordância simultaneamente com a curva de O1. E esse princípio é o que é usado nessa elipse que eu traço dentro desse losango aqui. Eu tenho a elipse, o losango do tamanho do diâmetro. Eu tenho a diagonal menor, que eu chamei aqui de O1 e O2. Esse O1, e eu tenho os pontos médios, que são aqueles pontos aonde a curva encosta no losango, que são os pontos de concordância. Então, quando eu coloco a ponta seca aqui no O2, eu vou abrir até aquele ponto médio, vou traçar a curva de cima. A mesma coisa quando eu coloco no O1, traço a curva de baixo. E daí, voltando para esse exemplo aqui, para encontrar o centro dessa curva aqui, eu vou ligar o O2 com um ponto médio, que é o ponto de concordância, ou O1 com outro ponto médio. E esse ponto aqui vai ser o centro desta curva, e a mesma coisa para o outro lado. Este ponto aqui vai ser o centro desta curva aqui. Certo? Nós não vamos usar o compasso para fazer esse traçado, mas nós vamos usar esse princípio. Eu tenho esse losango, agora eu vou marcar os pontos médios e vou começar traçando as curvas longas e depois as curvas curtas. Então, eu marquei os pontos que são na metade de cada lado. Aqui eu vou começar fazendo a curva longa, aqui também. E aqui eu vou fazer a curva curta. Cuida para não ligar com a linha reta assim, ela tem que ser uma curvinha, ó. Então, eu vou ter assim a elipse. E para fazer a linha de baixo da elipse, essa aqui, como a gente viu antes, que ela ia até o chão, eu posso fazer tudo de novo, ó. Eu posso fazer, a partir do losango, linhas que dessem 1 centímetro, faço um novo losango lá embaixo e faço uma elipse completa, da qual eu vou enxergar apenas esse pedaço. Ou eu vou usar o princípio que eu usei para descobrir a altura, que é fazer um tipo de liga-pontos, assim. Eu vou fazer umas linhas verticais aqui, umas 3 ou 4. E nessas linhas aqui eu vou marcar, a partir da linha de cima, 1 centímetro para baixo, ó. 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, 1 centímetro e 1 centímetro. E vou ligar esses pontos aqui. Eu posso usar esse sistema porque eu posso imaginar outra elipse aqui embaixo igual a de cima. Eu acho esse jeito mais fácil do que fazer todo o losango de novo. Eu dei uma limpada e reforcei aqui. É provável que não fique muito retinho, não tem problema, tá? Para começar a parte de cima,
eu vou reconstruir o sólido aqui, porque eu vou inserir então esse losango na parte de cima. Então eu vou reconstruir aqui esse 3x3 que eu já apaguei para dar uma limpadinha. Eu reconstruí ali, agora eu vou colocar, eu sei que ele tem 1 centímetro de distância até a borda, e ele mesmo tem 1 centímetro, então eu vou fazer aqui 1, 2, 3, aqui também 1, 2, 3, e vou construir o losango aqui nesse plano, que é o lá de cima. Então daqui pra cá e daqui pra cá. Aqui eu posso de novo fazer marcando os pontos médios, eu vou medir lá a metade, vou fazer a curva longa e a curva curta. Então eu tenho a elipse de cima e vou fazer a mesma coisa no plano de baixo. Marquei aqui 1, 2, 3, aqui 1, 2, 3 e vou fazer as linhas aqui para fazer a elipse de baixo e fazer a elipse de baixo. Que eu vou fazer bem fraquinha, porque ela não vai ficar toda visível. Ela vai ficar como essa aqui. Eu vou enxergar bem a elipse de cima e a elipse de baixo eu vou enxergar só essa curva aqui. E essa linha é uma vertical tangente ao limite da curva, que vai ficar, vocês podem ver que ela coincide bem aonde passa a diagonal maior, daqui para baixo e daqui para baixo, então exatamente metade da elipse. Então eu fiz a elipse de cima, a de baixo, da qual eu enxergo só essa linha aqui. Agora eu vou limpar e reforçar as linhas. Daí reforçando ele fica assim, a gente dá uma limpada naquelas linhas, se vocês fizerem bem fininho não precisa apagar, certo? Bom trabalho e qualquer coisa estou à disposição.